Eu já falei nesse quadro aqui várias teorias da conspiração, coisas que realmente aconteceram no passado, mas que a gente não tem tantas informações, então acabaram se tornando um mistério. E até mesmo eventos que acabaram se demonstrando como uma brincadeira de mau gosto que saiu do controle. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre um evento que é basicamente inevitável. E que economistas sérios, sim, eu não tô falando desses analistas de financeiro do Brasil que erram 95% das suas previsões e acham que tem moral pra falar alguma coisa. Até porque imagina, se eu errasse 95% do meu trabalho, eu não teria o que comer hoje em dia. Mas é o Brasil, não é mesmo? Enfim, economistas sérios estão falando sobre isso e infelizmente parece que é inevitável e tanto eu quanto você não podemos fugir desse destino absurdamente horrível. Então sejam bem-vindos ao canal, já peço que você se inscreva, dá um like, dá um hype nesse vídeo, que o hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E hoje você vai conhecer sobre a crise financeira que vai ser a pior de todos os tempos e que infelizmente nem eu e você podemos escapar. Hoje você vai saber sobre a bolha da IA. Antes de mais nada, eu acho que eu preciso começar falando que a bolha da IA, ela é uma coisa inevitável que vai acabar acontecendo. E isso não é um assunto meu que eu tô achando, não é um achismo. Na verdade, isso é uma coisa bem séria que tá muito bem documentada e que não é que a gente acha que vai acontecer. Na verdade, nós estamos esperando para saber quando é que ela vai estourar. Até porque dentro do sistema capitalista, você precisa ter crises financeiras e econômicas para que ele continue existindo. E sim, não é possível manter o sistema capitalista sem crises econômicas porque ele se alimenta dessas crises para continuar existindo ao longo do tempo. E isso é fortemente documentado ao longo dos últimos 350 anos. E eu vou repetir, nos últimos 350 anos, porque tem gente que acha que a Grécia Antiga é capitalista. Não, não é. A Grécia, o Egito Antigo, eles não eram capitalistas. O capitalismo tem 350 anos em média. Só que assim, ao longo dos últimos 100 anos, o nosso sistema econômico ele entrou na sua terceira fase, né, de vida, que é chamada de capitalismo financeiro. Só que essa fase nova, ela tem uma característica muito inovadora que é, antigamente uma crise acontecia em média a cada 50 e 100 anos, mas dentro do capitalismo financeiro, o tempo médio para ter uma crise, ela tá diminuindo. Isso eu posso falar porque você tem, por exemplo, a crise de 29, que é a Grande Depressão, e você tem a crise de 2008, que é uma crise que, mano, fez o mundo inteiro cair de braços, assim, no chão, mas que no Brasil a gente até conseguiu dar um jeitinho nisso, porque a nossa economia era muito fechada. Porém, por causa do capitalismo financeiro, cada vez mais as crises levam menos tempo para se estourar. E as crises normalmente são estouradas por causa de uma bolha. Tá, Luiz, eu entendi, mas o que é uma bolha? Bem, a bolha é uma esfera que você tem de água e detergente que quando você sopra demais ela estoura. Brincadeiras à parte, mas é uma ótima analogia para vocês entenderem. Uma bolha no sentido econômico é quando você tem muitas pessoas que estão vendo uma coisa nova, uma tecnologia normalmente, que elas acham que vai dar muito dinheiro e daí quem tem essa tecnologia tá prometendo, nossa, fundos e mundos de que, meu Deus, se você investir 1 bilhão aqui, em 10 anos você vai ter ganhado 15 bilhões de lucro. Só que essa nova tecnologia, ela não exatamente traz lucro porque você investe muito dinheiro e daí quando ela começa a ter algum lucro, assim, é um lucro que é tipo 3, 5% do que foi prometido. Só que quando todo mundo começa a se tocar que só vai ganhar 3 ou 5% daquilo que investiu, todo mundo tira o seu dinheiro na mesma hora. E quando todo mundo tira o seu dinheiro da mesma hora, o sistema fica sem dinheiro e a bolha estoura. E aqui um exemplo para você entender, mais recente foi a bolha de 2008, que foi a bolha dos subprimes, né? Em que vários bancos e vários fundos colocaram que se você investisse seu dinheiro em ativos que eram créditos bancários para pessoas que estavam comprando casas, você iria ganhar tipo 500% em cima do que você investiu. Só que obviamente as pessoas quando compram casas, elas não pagam 500% de juros em cima disso. Então foi tanta grana que quando o pessoal começou a se tocar, olha, as pessoas não vão pagar 500 de juros para comprar uma casa. Quando todo mundo se tocou e tirou dinheiro do mesmo tempo, literalmente todo mundo que pegou esse crédito para investir na sua casa ficou sem dinheiro do crédito. E muitas pessoas perderam a sua casa mesmo conseguindo pagar. E isso, gente, quem conseguia pagar, tá? Porque, sei lá, 70% das pessoas que estavam comprando casa já não estavam conseguindo pagar a parcela que elas pagaram porque eles tinham subido muitos juros e assim, foi um caos. E quando os investidores perceberam isso, já era tarde demais. E essas crises, quando essa bolha estoura, ela cria uma crise justamente
Porque como todo mundo tira o dinheiro do mesmo tempo, isso tira o dinheiro que o banco tem no seu arsenal. E se o banco não tem dinheiro, significa que o banco não pode pagar o seu próprio salário. Isso porque o dinheiro que está no banco não é seu. Não é. O dinheiro que está no seu banco não é seu, ele é do banco. E o banco, ele tem uma reserva. Mas quando todo mundo tira o dinheiro ao mesmo tempo, essa reserva simplesmente some. E daí as pessoas que estão trabalhando e elas vão tentar tirar o dinheiro delas, o salário delas no banco, simplesmente quando tentam tirar, o banco dá aquela mensagem: não tem liquidez para você pegar. Ou seja, você trabalhou o mês inteiro e agora você tá pobre, não tem dinheiro para comprar comida. Resumindo, a bolha é basicamente você ter uma nova tecnologia em que você vende uma ideia, essa ideia você faz uma propaganda que vai dar muito dinheiro, as pessoas investem tudo que elas têm nessa tecnologia e com o tempo elas entendem que essa tecnologia não vai dar o dinheiro que foi vendido como propaganda para elas e elas tentam tirar tudo de uma vez e de repente não tem um centavo para ninguém usar. É basicamente isso que é uma bolha. Dito isso, agora a gente vai entrar na grande crise financeira que estamos quase perto de chegar, que é a bolha da inteligência artificial. Você provavelmente está vendo esse vídeo, deve ter uma boa noção do que é uma inteligência artificial. Obviamente você já deve ter usado o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial, porque assim, elas estão em todos os lugares atualmente. Só que o que as pessoas e os investidores não te contam é que a inteligência artificial é um grande desperdício de dinheiro que não traz lucro. Como assim não dá lucro, Luiz? Seguinte, hoje você vai descobrir que a tecnologia mais avançada que nós temos em termos digitais é uma tecnologia que só dá prejuízo. E que não só está dando prejuízo, mas está empobrecendo empresas e também está endividando essas empresas com os governos do mundo inteiro. Vamos pegar o básico. A inteligência artificial, para muitas pessoas, é apenas um software de computador ou um aplicativo de celular. Mas elas não são uma coisa meramente digital. Na verdade, as inteligências artificiais, elas são algo físico e que depende de uma estrutura física muito robusta. As fazendas ou data centers, como são chamados atualmente, são literalmente um bando de vários containers enormes ou balcões enormes em que você coloca várias placas de vídeo, normalmente da empresa da Nvidia, para fazer esses cálculos para que a inteligência artificial consiga existir. Só que assim, cada placa da Nvidia de inteligência artificial custa em média hoje $10.000. E eu digo aproximadamente porque o custo dela de venda é de $8.000. Mas assim, você não consegue comprar porque tem falta no mercado. Então você vai pagar de 10, 12, às vezes até $18.000 por uma única placa. Agora pense num data center, que é um bagulho do tamanho de um shopping center, de um shopping, galera, com milhões dessas placas juntas. Sim, para você construir um data center de inteligência artificial, você precisa comprar milhões de placas a um custo mínimo de $10.000 cada uma. E só para você ter uma ideia, a ByteDance, que é a dona do TikTok, ela tá investindo agora no Brasil, mais especificamente no Ceará, para fazer o data center de inteligência artificial dela. E o custo está estimado em $37 bilhões, ou mais ou menos 200 bilhões de reais. Eu acho que você entende que não é dinheiro de pinga, né? É uma grana que é grana pra caramba, até mesmo para as pessoas mais ricas do mundo. Acho que agora você entendeu que a dimensão desse dinheiro não é pouca coisa. É um investimento que é caro para qualquer ser humano. Porém, existe o pós, né, galera? Quando você faz uma fábrica, né, que é essas data centers, também tem você que manter esse negócio funcionando. Só que assim, uma média, a cada mais ou menos 100 palavras que o ChatGPT produz, gasta em média uma garrafa de água. Agora imagina milhões de pessoas usando ao mesmo tempo o ChatGPT, quantos milhões ou bilhões de litros de água não vai por dia. E assim, esse consumo de água, ele é tão elevado justamente porque os processadores, tudo que é processador, galera, mesmo placa de vídeo, ela é muito calor, ela é uma temperatura. Literalmente, se você tem um computador e você não tem uma ventoinha para ventilar, é capaz que o próprio processador aqueça tanto que ele se derreta. Só que para você fazer isso numa escala tão grande, um ar-condicionado não é viável, porque, né, gasta muita energia. Então eles fazem resfriamento através de água. O problema é, a quantidade de água utilizada para resfriar esses data centers é uma quantidade de água inimaginável. Tanto que existe um movimento real de cidades que estão ou impedindo a construção de novos data centers, ou quando o data center já está
tá quase pronto, as empresas e as cidades simplesmente chegam e falam, não vai rolar, não vai fazer o data center funcionar, pode sair daqui, mesmo depois de bilhões investidos. E eu posso dar alguns exemplos, como por exemplo na cidade de Mesa, lá no Arizona, nos Estados Unidos, em que eles aprovaram, né, para construir um data center de IA, se eu não me engano, da Meta, e que simplesmente no primeiro mês eles falaram, não vai mais rolar, não vai, a gente não tem água para suprir vocês. Só que em alguns outros lugares, como por exemplo Amsterdã, lá na Holanda, já teve um data center que estava basicamente pronto, que era da Alphabet, que é a dona da Google, e simplesmente um mês antes de começar a funcionar o data center, a Holanda chegou e falou, não vai rolar, a gente não tem água para suprir. Mano, se a gente começar a suprir água para vocês, vai faltar água para 1 milhão de pessoas no nosso país, a gente não pode lidar com isso. Ou seja, os data centers de IA não simplesmente estão usando uma quantidade absurda de energia, como eles estão acabando com a pouca água potável que nós temos para sobreviver no planeta. Tanto que os Estados Unidos, em que a água era basicamente de graça, hoje em dia já não é. Tá, Luiz, mas com tudo isso, eles lucram? Porque você falou que eles não lucram. E a verdade é que não tem lucratividade nenhuma em data centers de inteligência artificial. E aqui a gente vai entrar na parte em que uma bolha é formada por promessa, dívida e confiança. Quando as pessoas investem numa nova tecnologia, elas investem baseado numa promessa de que aquela tecnologia vai dar dinheiro para elas. E essa promessa é basicamente uma dívida, porque você não tem garantia nenhuma de que aquilo vai acontecer. Só que isso tudo é baseado literalmente na confiança que as pessoas têm de que aquilo vai acontecer. Porém, essa confiança ela é muito volátil. Por isso que quando você vê algum economista que é sério falando o mercado é histérico, é porque o mercado é extremamente histérico. Você acha que só sua tia toma decisões baseadas em fake news do Zap? O mercado também toma, galera. Inclusive, provavelmente a sua tia do Zap tem menos chance de cair numa fake news do que o mercado financeiro global. E a promessa que foi medida com a IA não foi uma promessa básica, uma promessa de lucros. Na verdade, ela foi uma promessa de uma disrupção no meio de produção que a humanidade nunca teve antes. Essa promessa iria revolucionar o mercado de trabalho global. E só o Elon Musk já fez essa promessa umas 400 vezes nos últimos 30 dias. Juro, se você procurar Elon Musk promessa IA, você vai achar 30 vezes no último mês que ele fez uma promessa diferente. Tá ok, mas qual que é essa promessa tão revolucionária para todo mundo colocar todo o seu dinheiro nessa merda? Basicamente, eles prometeram que a IA iria pela primeira vez substituir o trabalho humano. E para você que tá aí trabalhando na sua vida não entende, para um dono de uma empresa, o que isso significa? Que eu não vou mais ter que pagar salário para trabalhador que acha que é um ser humano digno e que a gente vai ter que pegar e pagar um valor justo pelo trabalho dele. Basicamente, eles prometeram uma forma de finalmente se livrar daquela dicotomia, daquela luta de classes em que o empresário quer que o trabalhador seja um escravo e o trabalhador quer que ele seja bem pago. Ou seja, a promessa foi de que as empresas finalmente se livrariam do pior inimigo do capitalismo, o trabalhador. E essa promessa é tão elevada que em algumas tecnologias eles prometeram que 90% de todos os empregados seriam substituídos pela inteligência artificial. E daí, em vez de você ter que pagar 3, 4, 5 mil dólares para uma pessoa fazer o trabalho, você ia pagar uma mensalidade de míseros 60 ou 70 dólares por cada trabalhador. Ou seja, é uma promessa assim, gente, que se eu fosse um dono bilionário de empresa, eu iria investir tudo que eu tenho, não tenho mais. Porém, obviamente que a essa altura do campeonato você já deve ter percebido que a inteligência artificial está se espalhando por todos os lados e mesmo assim a gente não tá tendo uma demissão em massa de pessoas trabalhando, né? Ou seja, a promessa deles não foi cumprida e tudo passou de uma mentira ou uma especulação. E assim, se nós fôssemos falar desse mesmo nível de desconfiança em outras épocas, em outras bolhas, provavelmente essa bolha da IA já teria estourado. Mas dessa vez nós temos algumas peculiaridades que tornam esse estouro um pouco mais lento e um pouco maior do que deveria ser normalmente. Isso porque as empresas, que são as empresas que estão investindo em IA, que são donas das tecnologias de IA, elas já basicamente são monopólios e elas têm tanto dinheiro para gastar que elas estão empurrando com a barriga até a hora que não poder mais para tentar impedir esse estouro. E aqui, gente, essa forma de impedir são das mais formas variadas possíveis que você possa entender. Falando primeiro da
Nvidia, que é a empresa principal ligada à IA, que não vende IA de fato, mas ela vende a parte física para que outras empresas possam fazer IA, é que ela basicamente está dando dinheiro para outras empresas comprarem os seus produtos. Sim, a Nvidia está dando dinheiro para outras empresas que não têm comprarem as placas dela para que ela tenha ainda recurso financeiro. E só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é, mano, impensável, a Nvidia gastou no último ano cerca de 30 bilhões de dólares dando para outras empresas comprarem as placas dela. Mas cada vez que esse dinheiro de 30 bilhões era transferido para uma outra empresa, o governo americano contou como 30 bilhões diferentes. Então, atualmente, mais ou menos 240 bilhões do mercado do PIB dos Estados Unidos é basicamente 30 bilhões iniciais da Nvidia que não se transformaram em mais produtos ou mais dinheiro. Eles foram apenas transferidos de uma conta para outra e eles estão contando como se fosse dinheiro diferente, mas é o mesmo dinheiro. É absurdo? É absurdo, mas tá acontecendo. Porém, eu acho que a parte mais bizarra de todas é a da Meta. A Meta eu acho que você deve conhecer, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e mais recentemente da Sora e também do Threads. E o Facebook, ele já entendeu, né, a Meta já entendeu que eles não vão conseguir substituir trabalhadores por IA. E se eles têm toda uma tecnologia já produzida, já existente, como que eles podem ganhar dinheiro com isso? Basicamente, eles estão tentando empurrar de todas as formas possíveis esse produto que eles têm, que é a IA, para o consumidor final. Ou seja, em vez de substituir trabalhadores, eles querem de todas as formas tornar você que tá aí me assistindo viciado e dependente do uso de IA, até o ponto que você não vai conseguir viver mais sem essa tecnologia, e daí eles vão começar a cobrar 100, 150, 300 dólares por mês só para você ter acesso à tecnologia. E isso não sei o que tô dizendo, tá? Surgiram vários, na verdade vazaram, né? Diversos relatórios internos na Meta, em que eles sabem todos os problemas que eles estão causando para a sociedade, desde notícias falsas, fraudes, golpes, até mesmo o quanto que eles estão ajudando a causar depressão e também dismorfia corporal nas pessoas. Mas que eles acreditam que com o tempo isso vai se tornar uma fonte de renda inimaginável de tão preciosa, por isso que eles não param de fazer essas coisas. E a IA é exatamente isso, tanto que você deve perceber que as próprias redes sociais estão pegando e enfiando até não poder mais tudo que é feito de IA pra você se viciar. E eles acreditam que as pessoas vão se tornar tão dependentes que vai ser impossível a IA não ser rentável no futuro. Ou seja, se você acreditava que o capitalismo era sobre empresas tentando trazer valor para a sociedade, não. O capitalismo sempre teve formas e principalmente maneiras de tentar viciar as pessoas para que elas se tornassem dependentes e transformassem você em um escravo que vai ter que pagar a sua vida inteira de uma tecnologia, de uma substância que você nunca nem quis entrar em contato na sua vida. Isso não é uma coisa nova, tá? A Inglaterra tentou fazer isso, na China eles conseguiram durante 100 anos manter a população chinesa viciada em ópio. Foi só depois da revolução que eles conseguiram se livrar desse vício. Porém, essa bolha tá chegando a níveis tão estratosféricos que a própria Nvidia, que é apenas uma única empresa, já tem um valor de mercado de 5 trilhões de dólares. Ou seja, 1/6 de todo o PIB da maior economia do mundo é o valor de mercado de uma única empresa que basicamente lucra 40 bilhões por ano. É meio surreal isso. Mas sabe por que essa vai ser a maior crise financeira da história? É porque atualmente os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, cerca de 92% de todos os investimentos do país são em inteligência artificial, que poderiam ser investidos em educação, infraestrutura, diversidade de produtos nas lojas, e que está simplesmente sendo usado para inteligência artificial. Basicamente, eles pegaram todos os ovos que eles têm e investiram numa mesma cesta. Eles não pensaram que poderia dar errado isso. Cara, é uma burrice de um tamanho. E se essa tecnologia der errado? E se essa tecnologia, mano, não dá literalmente o retorno? E se a gente tem, sei lá, uma explosão solar que acaba com todo o investimento em um dia? Mano, é muita burrice você investir quase 100% de todo o seu dinheiro numa única coisa. Mas enfim, né? Se você reclama e você critica, já vai chegar a 1 milhão de liberais falando: ai, você não entende nada de economia. Sei. Se eu investir 100% do meu dinheiro numa única coisa que todo mundo tá falando que vai dar errado, assim, as chances de dar errado são muito altas, né? Assim, ciência e realidade é o pior inimigo de um liberal na vida do ser humano. Tá, mas como isso nos afeta no Brasil? Porque aqui eu comecei o vídeo falando que essa vai ser a maior crise e que é inevitável fugir dela. Pois bem, para caso você não saiba, aqui no Brasil e em diversos países do mundo, nós
temos uma aposentadoria, ou seja, a gente paga a vida inteira para quando a gente tiver 65 anos, a gente poder se aposentar e poder continuar mantendo a nossa vida, né, mantendo a sobrevivência sem ter que trabalhar. O que, assim, é um mínimo que eu espero da sociedade, assim, é um mínimo que eu espero, juro. Até mesmo do capitalismo é o mínimo que eu espero. Mas se você parar pra pensar, nos Estados Unidos não existe aposentadoria. Ah, não tem, tem aposentadoria privada. Eles literalmente injetam 300 mil dólares pra ganhar de volta 90 mil. Eu não tô zoando. Nos Estados Unidos, você vai no supermercado, tem um monte de idosos de 80, 90 anos trabalhando porque eles pagaram valores absurdos por mês a vida inteira de mensalidade de aposentadoria, e a aposentadoria deles é tipo um quarto de um salário mínimo, sendo que eles pagaram tipo muito mais do que isso. E aquilo, como eles já têm essa cultura de que a aposentadoria privada não vale a pena, porque não vale mesmo, você gasta 300 mil pra ganhar 90 mil de volta, eles começaram a investir em ações da Bolsa de Valores. E atualmente, a aposentadoria de, sei lá, 90% de todos os estadunidenses é ações na Bolsa de Valores. Só que qual que é o problema disso? Uma pessoa que investiu 100 mil dólares na Bolsa de Valores durante toda a sua vida, ela espera que esses 100 mil dólares se transformem em tipo 3 milhões de dólares. E é o que tá acontecendo atualmente. Porém, quando a bolsa estoura, quando essa bolha estoura, o que acontece? Esse valor de 5 trilhões da Nvidia simplesmente derrete meio trilhão de dólares. Ou seja, você perde 80% dos seus investimentos em questão de um mês. E aqui a gente tá falando de basicamente 100 milhões consumidores de alto poder aquisitivo que do dia pra noite se tornam pobres. Esses 100 milhões, que é um terço dos consumidores dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, deixam de consumir, países como a China, regiões como a Europa e até mesmo o Brasil perdem um terço de todos os seus clientes da noite pro dia. E se eles deixam de consumir, que é comprar da gente, e a gente não tem dinheiro para pagar quem tá trabalhando para consumir, o que acontece? Desemprego em massa. E obviamente que parece que não é muito, porque o Brasil não tem tanto comércio com os Estados Unidos, a gente tem diminuído, o que é uma boa notícia para nós. Mas assim, a gente tem comércio com os países que são dependentes dos Estados Unidos. Ou seja, a Europa, por exemplo, ela vende produtos básicos superfaturados para os Estados Unidos. Vinho, você tem perfumes, você tem bolsas de luxo. Agora imagina que do nada um terço dessas vendas caem. A Europa também vai deixar de comprar produtos nossos porque eles estão com perda de dinheiro. A China também, que depende muito dos Estados Unidos para vender, daí do nada eles vão diminuir os investimentos deles em infraestrutura. E a nossa maior parte da nossa indústria é indústria extrativa para a China. Se eles investem menos em infraestrutura, basicamente eles compram menos nós e daí tem mais desemprego. Ou seja, quando essa bolha estourar, você vai ter um desemprego generalizado no planeta inteiro. E nem mesmo a China vai conseguir conter isso. E sabe como que a gente sabe que essa bolha está muito perto de estourar? Não é porque, eu, Luiz ou D, não, galera. Vários investidores bilionários que apostaram contra a bolha de 2008 simplesmente estão apostando contra a bolha da IA. Nós já temos investidores apostando bilhões. Bilhões. Tem investidor apostando, assim, mais de 70% da sua fortuna contra a bolha da IA. Pra que a hora que a bolha da IA acontecer, eles lucrem o dobro do que eles investiram. Não somente isso, mas alguns países como a China têm pegado e feito políticas públicas muito estranhas. Basicamente, todo o dinheiro que nós temos hoje é uma promessa igual às bolhas, né? Só que a China está pela primeira vez, ela está permitindo que os seus próprios cidadãos possam comprar ouro para se defender e se proteger da próxima grande crise financeira global. Nenhum país fez isso antes. Incentivou através de campanhas que eles comprassem ouro para se proteger de crises financeiras. Isso já deu um alerta absurdo para toda a comunidade internacional. E é aquilo, nós estamos perto da maior crise em que 92% do maior mercado consumidor e investimento do mundo apostou numa tecnologia que provavelmente não vai dar lucro. E só para vocês entenderem, o custo estimado para manter a IA em investimento
investimentos atualmente está na casa dos 4 trilhões de dólares. E o retorno estimado por ano de lucro daqui a 10 anos está estimado em menos de 100 bilhões por ano. Ou seja, ninguém nunca vai ver esse investimento retornar. E a hora que o pessoal não conseguir mais empurrar com a barriga, todo mundo vai quebrar e nós vamos ter uma demissão em massa, porque nós confiamos todos os nossos recursos financeiros na mão de um bando de filhinho de papai que acha que eles estão acima da realidade do mercado mundial. E é impossível que eu e você fugimos disso, porque nós não temos poder suficiente para conseguir nos proteger disso. Mesmo a China dando a oportunidade dos seus próprios cidadãos comprarem ouro, nem eles vão estar protegidos com ouro dessa crise. Mas agora eu quero que você me conta o que você acha disso tudo. Você tá tentando se preparar? Você tá só tipo, eu sou pobre mesmo, não vai ter o que fazer, eu vou ter que roubar comida no mercado quando isso estourar? Me conta aqui nos comentários e eu espero que você tenha um belíssimo surto.